Olá, amigos e amigas, começando aí mais um vídeo. Bom, nesse vídeo, eu acho que vai ser um vídeo curto, né? O que que acontece? Eu acho por bem, achei por bem, né, fazer esse vídeo para a galera que está começando a operar, porque eu acho que tem muita gente que está entrando no mercado, né? E cada dia mais, eu acho que por mais que o mercado seja uma coisa tão difícil, eu acho que muita gente vai acabar, acho que muito mais gente vai acabar entrando no mercado nos próximos anos, né? Então, o que que acontece? Eu entendo que um conselho que eu posso dar para vocês, quer dizer, um é aquele que eu já falei em alguns vídeos, né, que eu acho que uma coisa que teria me ajudado muito nos primeiros meses teria sido eu operar por simulador, né, até começar a trabalhar de verdade. Então, por exemplo, você não pode, como qualquer profissão, você, por exemplo, não pode estar no primeiro ano de medicina e já querer fazer uma cirurgia neurológica, entendeu? Ou qualquer cirurgia, entendeu? Então você tem que treinar antes, né? De várias formas, né? Então o simulador serve para isso, né? Então é claro que a gente tem essa ansiedade de querer operar o mais rápido possível, porque primeiro parece fácil e segundo a gente quer ganhar dinheiro, né? Então, mas infelizmente eu acho que a gente precisa operar um tempinho aí, pelo menos uns 3 meses, antes de realmente ir para a conta real, né? Inclusive eu acho que a CVM, ou enfim, a BMF, alguém deveria observar isso e criar uma espécie de um certificado, vai, para as pessoas, falando, olha, você tem que ter operado não sei quantas horas antes de abrir uma conta real, ou você tem que, por exemplo, fazer X operações. Para você, por que isso, né? Porque você, operando um tempo no simulador, vamos imaginar no mínimo um mês, mas o ideal seria pelo menos uns 3 meses, para começar, né, na verdade, você vai ver as flutuações do mercado, as variações, como é que o mercado muda de um dia para o outro. Entendeu? Quantas vezes eu já vi, por exemplo, o mercado está subindo 2% e sai uma notícia e o mercado despenca de 2% para menos 2%, por exemplo. Se isso acontecesse na sua primeira semana que você tiver a operação, você vai tomar um loss tão grande que você nunca mais vai voltar a operar, entendeu? Então, eu acho que seria uma segurança para as pessoas. Eu acho muito perigoso você deixar as pessoas entrarem no mercado de paraquedas, né? Então, vê, no meu caso, né, eu operei sempre, né, sem fazer nenhum curso, né? Eu vim fazer um curso agora há uns meses atrás, depois de 2 anos que eu já opero, com o objetivo não de aprender a operar, entendeu? E nem acho que eu esteja insatisfeito com os meus resultados, mas para agregar valor, né? Para ter resultados melhores, entendeu? Então, agora eu faço. Mas eu operei esse tempo todo sem ter nenhum curso nem nada, entendeu? E eu acho isso complicado, porque a pessoa, você vai ter diversas situações que você vai perder a cabeça no começo, até porque você não vai entender as coisas, ou você não vai se conformar com determinadas coisas, entendeu? Então isso eu acho que seria importante. Agora, passado isso, uma coisa que é muito comum a gente ver, e eu já ouvia no começo, da importância que é de você ir aumentando gradativamente o lote, tá? Então, por que eu acho que você deveria fazer isso se você está começando agora, ou até se você já opera há um tempo, né? Mas, acho que se você operar um tempo, provavelmente você vai concordar comigo. O que que acontece? Você vai dessa forma, vamos imaginar que você começa a operar com um contrato, depois passa uma semana, pula para dois, de dois pula para quatro, aí passa um tempo nos 4 contratos, aí pula para seis, e assim vai. Por que fazer isso, né? E já não pular para, sei lá, 20 contratos de uma vez, né? A primeira razão
para isso, assim, uma coisa que, assim, antes de falar das razões, uma coisa que eu considero importante é que não só eu, como qualquer trader que já opera há um tempo, a ideia de você abrir as operações sempre idênticas, então, por exemplo, eu vou abrir todas as operações com 20 contratos, ou com 50, ou com 200, enfim. Eu, particularmente, eu não vejo isso em outros traders profissionais, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque não são todos os trades, todas as operações que você vai abrir, que você vai ter um determinado nível de confiança nela. Você pode, eventualmente, aumentar a mão quando, por exemplo, você vai usar stop, mas o stop está curto. Então, você tem um stop menor em pontos que te possibilita, eventualmente, você aumentar a mão. Porque se você estopar, você vai perder menos dinheiro. Dependendo da operação que você for abrir, se você enxerga que você um stop que você vai tomar, ou parcial, como eu faço, eu nunca stop tudo, né, de uma vez, mas vai ser muito grande. Então, você abre com a mão pesada. Então, eu vejo quase todos os trades que eu tive contato ao longo desse tempo, não operam, tipo, mesmo que o cara esteja acostumado a operar com 1.000 contratos, o cara não vai abrir todas as operações com 1.000 contratos, porque ele não vai ter a mesma confiança em todas as operações, entende? Então esse é um ponto importante, né? Mas a grande questão de você ir aumentando o lote gradativo, eu entendo que as principais são, como eu disse, se não me engano, no meu segundo vídeo, ou um dos primeiros vídeos que eu fiz, como é diferente você operar pequeno para operar grande. Então, antes de mais nada, assim, eu acho que com o passar do tempo, eu vejo que o emocional é muito mais importante que qualquer técnica, né? Eu sei que eu tô, para quem costuma ver meus vídeos, deve estar exausto de ouvir eu falar essa história, né? Mas eu tenho cada dia mais convicção, né? Então, não adianta você ter uma excelente estratégia se se o seu emocional não estiver bom. Seja por razões externas, seja porque você está num ciclo de loss, que você está tomando loss faz 10 dias. Mas, quando você aumenta o tamanho do lote, ele pega justamente nesta ferida. Por quê? Porque se você está operando com um contrato, vamos imaginar assim, né? Eu não sei se tem gente aqui que começa a operar com R$ 1.000, né? Tudo que tem na vida é R$ 1.000. Eu acho complicado você operar com tão pequeno, entendeu? Como eu sempre digo, eu comparo esse trabalho, como você abrir um negócio ou não. Então você não vai abrir negócio nenhum com R$ 1.000, né? Dificilmente, entendeu? Então é isso. Mas vamos imaginar um caso hipotético que você tenha, sei lá, R$ 50.000, vai. Você operar com um contrato, você não vai se assustar. E isso é maravilhoso para o psicológico. Você demora para estopar, você demora para ajustar se você for fazer preço médio. Então tudo é uma maravilha, é um grande prazer você operar pequeno. Só que, como a gente sabe, operar pequeno também não dá dinheiro. Você não vai pagar suas contas operando com um contrato, infelizmente. Tá? O que pode, eventualmente, é para quem usa como um extra, aquele cara que só opera na hora do almoço e, eventualmente, é uma graninha a mais que entra para ele no fim do mês, né? Mas, para quem vive disso, quem quer viver disso, não dá para imaginar que você vai viver com um contrato. E o que acontece também? Você operando sempre com um contrato, com dois, com três, para você fazer algum financeiro, você tem que fazer diversas operações no dia. E não existem diversas operações num dia. Inclusive, tem dias que não tem operação. Então, você operar pequeno com a ilusão também de que, aí eu não posso quebrar, tá, tudo bem, você não pode ser que não quebre. Mas, primeiro, você pode ser que não chegue a lugar nenhum. E também, pode ser que você vá, eventualmente, quebrar ou desistir da profissão por tomar inúmeros loss. E por que você vai tomar inúmeros loss e ter uma taxa de acerto horrorosa, eventualmente? Porque você está entrando no mercado várias vezes. Quer dizer, então, como eu sempre digo, eu considero o mercado futuro, e acredito que principalmente o brasileiro, porque o americano, pelo volume, enfim, eu não acredito que seja tão perigoso quanto o nosso, né? Mas toda vez que você abre uma operação, imagine você entrando numa piscina com um tubarão lá dentro. Quer dizer, então,
Quanto menos você entrar na piscina, melhor. E quanto mais, aliás, e quanto menos tempo você ficar dentro da piscina, melhor ainda. Você não vai ficar de bobeira lá com tubarão. Ah, não, mas ele nunca me mordeu. Mas uma hora ele vai pegar você. Então, essa que é a questão. Eu acho que como aprendizado, você operar com 1, 2, 3 contratos, eu acho fantástico. Depois de ter operado com o simulador, né? Agora, tente ir aumentando gradativamente, entendeu? Por quê? Você vai se adaptando a essa nova realidade. E por que ser gradativo, né? E não pular de 1 para 10, de 10 para 50 e assim vai. Porque, primeiro, você vai fazer um caixa, quer dizer, para suportar as variações de um trade mais pesado. Então, a partir do momento que você tem, você vem operando regularmente há meses, sei lá, com até 10 contratos, enfim, e você tiver uma boa taxa de acerto, quer dizer, você vai ter feito um caixa que vai te permitir operar cada vez mais pesado, né? Se você não fez o caixa, é sinal que você não está fazendo dinheiro. E se você não está fazendo dinheiro, menos sentido faz de você aumentar a mão. Quer dizer, então, você tem que descobrir por que você está errando tanto, o que está dando tanto errado, né? E tentar evoluir. Não, mas eu fico com medo quando eu estou operando pesado. Então, esse medo todos nós temos quando opera pesado. Não é um prazer operar pesado, pelo menos para mim. Ele desgasta demais o emocional. Então, você ficar meia hora com 400 contratos posicionados, eu já passei horas com esse tamanho de lote, é um desgaste absurdo, mesmo que você ganhe dinheiro. Quer dizer, você chega, depois de 2 horas que você ficar com 400 contratos, você sai do computador moído. Quer dizer, então, é muito diferente você operar grande e pesado. Mas, primeiro, vá gradativo, por quê? Porque você vai formar um caixa primeiro, um caixa para suportar os loss de trade grande, né? Porque se você operar pequeno, se eu pular tipo de 3 contratos para 30 de uma vez só, o primeiro loss que você tomar, ele vai levar os 3 semanas, no mínimo, de bons trades que você fez com 3 contratos, porque não está proporcional. Agora, você pula de 3 para 6, e 6 para 12, não sei quanto, e vai tendo uma boa taxa de acerto, você vai ter feito um belo caixa que te propicia, que possibilita você operar mais pesado e não estopar na primeira invertida que você tomar, né? Outra coisa, quer dizer, quando você tem uma situação que você está com medo de operar e você operar pesado dá medo, é a mesma coisa de, por exemplo, se você está dirigindo um carro e você se conhece melhor do que ninguém e você está com medo porque pulou de 80 para 120 por hora, você concorda que não faz o menor sentido você falar assim, não, então agora que eu estou com medo porque eu estou andando a 120, 130, então eu vou dar uma aumentada para 250 por hora, porque aí passa o medo. Não, não é verdade. Você vai se cagar todo na hora que você tiver com 250 e aí provavelmente você vai bater o carro e morrer, né? Que seria você abandonar o trade. Então, lembre disso, é muito, muito importante você operar sempre gradativamente. Então, vai aumentando um pouquinho, depois de um tempo estabiliza, vamos imaginar assim, que você estabilize com 10 contratos. Você abrir operação com 10 contratos é um bom valor. Não há necessidade de você abrir operação com mais de 10 contratos, pelo menos no começo, ou até você fazer um bom caixa. E sempre lembre disso, os melhores traders que eu conheço, que eu acompanho, eles jamais abrem as operações pesado. Não é porque determinado trader está acostumado a operar com 400 contratos que ele vai abrir todas com 400 contratos. Não é assim que a banda toca, entendeu? Isso vai depender muito de quanto você confia em determinado trade. E mesmo aqueles que operam com 400 contratos, eles não costumam abrir a operação com 400 contratos. Ou, eventualmente, ele faz preço médio para baixo, quer dizer, começa a dar errado, ele aumenta a mão. Ou, B, ele faz o preço médio que se diz, né, por aí, como sendo o trade correto, né, o preço médio correto. Né? Então, tipo, a operação começa a correr a favor, aí você vai aumentando gradativamente. Então, cada um faz do seu jeito, mas dificilmente a pessoa vai abrir
o trade com a mão cheia. Então, se ele pode operar com 1.500 contratos, como o caso que eu vejo do Ogro de Wall Street, ele nunca abre com 1.500 contratos. Ele vai aumentando aos poucos, até para não dar muita bandeira no book. Quer dizer, então lembre disso. Não é porque você é um trader experiente, já está ganhando bem, não sei quanto, que você precisa abrir todas as operações iguais. E a importância de você abrir um trade gradativamente, se aumentando o lote, primeiro, fazer caixa para você suportar os losses da primeira vez e não acontecer o que mais acontece por aí, que aconteceu muito comigo, eu fazer excelentes trades com 5 contratos, na hora que eu pulei para 50, eu fudei o mês inteiro, entendeu? Porque não tinha sustentação financeira para aquilo ali. E lembre-se disso, você indo gradativamente, você vai se acostumando com as variações de financeiro de um determinado lote. Né? Então, se você está acostumado a operar com 5 por um tempo, quando você pular para 10, ou eventualmente você vai passa com 5 por semanas, ou meses até, com 5 contratos. Quando você pular para 10, você não precisa fazer todos os trades com 10. Você faz um com 10 e 4 com 5, para ir gradativamente acostumando com 10. Acostumou com 10, vai pulando para 15, e assim vai. Porque, eu digo, assim, você abrir uma operação com 100 contratos é completamente diferente de você abrir uma operação com 5. Quer dizer, quando você abre uma operação com 100 contratos, quer dizer que a cada 100 pontos são R$2.000 no índice, e no dólar a cada um ponto é R$1.000, mas como eu tenho operado mais no índice, para mim ficar mais claro isso, uma alteração de 100 pontos é muito comum. Principalmente se for tipo de 50 pontos. Então, muitas vezes eu abri trade de 100 contratos e na hora que eu abri, no momento que eu apertei o Enter, já aconteceu diversas vezes. Eu abri, apertar o Enter e de cara já está perdendo R$1.200, por exemplo. Ou R$1.500, ou R$900. Ou vice-versa, você abre e já começa a ganhar. Entendeu? Então, a gente se assusta nessas situações. E principalmente para o trader iniciante, quando você abre uma operação com 100 contratos e anda, sei lá, 30 pontos a seu favor, que vai dar, eu acho, R$600 mais ou menos, não estou falando de cabeça aqui, mas uns R$600. Se você é iniciante, você vai ver aquilo ali e vai estopar na hora. E aí acontece de novo isso, 2 dias depois você vai abrir uma outra com 100 contratos e você ganha R$800, que é, menos, acho que é uns 40 pontos, né? É menos que 50, porque 50 seria R$1.000 com 100 contratos, né? Você bota no bolso rápido. Só que, da mesma forma que aconteceu a seu favor, inevitavelmente vai acontecer contra. E às vezes quando vai ser contra, ainda mais se você não tem experiência, você vai ficar atônito vendo isso, que você vai abrir a operação e de cada vai perder 1.000. E aí dá uma estilingada para cima, você perde mais 100 pontos, quer dizer, então você perde mais 2.000, pula de 1.000 para 3.000. Entendeu? Então, é muito, muito difícil. Eu já abri muitas operações com 400 contratos, como vocês sabem, se você acompanha o meu canal. Inclusive, eu já dormi, né, com 400 contratos. E posso dizer, você abrir 400 contratos, primeiro, você pega o seu emocional como se fosse uma ferida na tua mão e joga sal dentro. Quer dizer, o seu emocional vai para o saco, se você não estiver acostumado a operar isso. Operar com 400 contratos, a cada 100 pontos são R$8.000, cara. Então, não é para qualquer um. Eu, eventualmente, acredito que tenha pessoas que operem muito bem, mas que não queiram correr esse risco ou que não queiram ter esse desgaste emocional que é operar tão pesado. Entendeu? Você precisa ter um equilíbrio emocional muito grande e operar pesado mexe muito com isso. Tá bom? Então, esse é um conselho que eu dou para todos os amigos, iniciantes e os inscritos, tá bom? Um grande abraço.